E aí, seres, beleza? Eu sou o Betão de Souza, você está no canal de Betão. O vídeo de hoje é para falar sobre a pior utopia já feita pela humanidade. Que não, mano, não é Crepúsculo, é anarcocapitalismo. Bora lá! Não sei se você já teve a oportunidade de discutir alguma vez com um anarcocapitalista ou um ANCAP. Eu infelizmente já tive essa oportunidade algumas vezes e eu já estou bem cansado de discutir com esses caras. Acontece que os argumentos deles são muito repetitivos, cara. Não há uma evolução. Quando você, normalmente numa discussão, a pessoa responde A, aí você responde A com B. Aí a pessoa não vai mais falar de A, porque você já respondeu com B. Ela vai discutir B e vai trazer para C. E assim você evolui uma discussão, ela vai para frente. Mesmo que você siga discordando do seu amiguinho com o qual você começou a discutir, pelo menos avançou a discussão, né? Vocês estão discutindo sobre outras coisas. O que acontece no caso dos ANCAPs é que é circular, entendeu? Você responde a uma questão e aí ele formula essa mesma questão com outras palavras. E aí você tem que responder de novo a mesma questão. E aí não vai pra frente. Fica rolando no mesmo lugar, assim, as discussões. Então é muito sem sentido discutir com os caras. Então eu vou trazer duas das coisas que eu mais ouvi deles e responder elas, né, do modo mais rápido que eu conseguir. Bom, o principal argumento que eu ouço, né, dos ANCAPs é esse aqui. Capitalismo é trocas voluntárias. Por que precisa de Estado para isso? Bom, primeira coisa, que reduzir um modo de produção como o capitalismo a apenas trocas voluntárias, assim, é magnífico, é um bagulho extraordinário, assim. Embora seja mentiroso, falacioso, uma idiotice, é magnífico que alguém pare, olhe para mais de 300 anos da história da humanidade, para um sistema que evoluiu de um único país para dominar todo o globo, que permitiu vários tipos de coisas na humanidade, que degradou o planeta ao mesmo tempo que construiu coisas maravilhosas. E fala assim, não, essa porra aí, bicho, é só troca voluntária. Caralho, velho, isso é magnífico, isso é idiota, mas assim, é idiota num nível assim de obra de arte, assim, é uma idiotice que devia estar no Louvre, sabe, devia ter uma foto de um ANCAP pintada de amarelo e preto com essa frase embaixo, cara, e devia estar protegido numa redoma igual a Mona Lisa, porque é uma idiotice, mas é uma obra de arte ao mesmo tempo. Não dá pra gente transformar o capitalismo em apenas trocas voluntárias. Até porque, e aí vamos começar a responder isso, trocas voluntárias existem desde sempre. Antes do capitalismo, antes do mercantilismo, antes do feudalismo, antes das civilizações antigas, antes de tudo, já existiam trocas voluntárias. Vou exemplificar aqui. Olá, gatinho, quer trocar este cartão de crédito pelo óculos? Sim, eu quero. Como é que o cartão de crédito e dá aqui o óculos? Você que fez isso por sua vontade? Sim, eu fiz. Ah, então isto é uma troca voluntária. Perceba, realmente não precisaria de capitalismo para isso. Adivinha por quê? Porque isso não é capitalismo, cara. Isso é como é feito as coisas desde sempre. Então não. Primeiro, não é. Capitalismo não é trocas voluntárias. Mas eu já entendi que não adianta falar isso pros caras, que eles vão insistir. Não, mas é trocas voluntárias sim. Tipo, o cara tem a sua força, né, dos braços, aí o outro quer que ele faça o serviço, e aí ele troca a força do bracinho dele pelo dinheirinho que o outro tá. É troca voluntária, bicho. O salário é uma troca. Você trabalhou e recebe como de volta, né, pela troca, o salário. É isso aí, cara. É voluntário sim. Então o que eu faço? Eu vou lá esmiuçar trocas voluntárias. Então vamos seguir falando sobre trocas voluntárias. Primeiro que a gente pode voltar no tempo e lembrar que por mais de um século o capitalismo conviveu super bem com escravidão. E não, né? Escravidão não são trocas voluntárias. E até hoje, né, a gente sabe de muitos e muitos produtos que são feitos com trabalho escravo. Aqui eu vou passar algumas notícias de denúncias de trabalho escravo, também vai ter fontes aí na descrição. Então o capitalismo convive muito bem com trocas não voluntárias. Certo? Então, beleza, estabelecemos isso. Tem escravidão, teve escravidão em larga escala, ainda tem até hoje, e escravidão não é troca voluntária. Mas ainda, para completar, é muito complicado chamar de troca voluntária quando não há paridade entre os lados. Na brincadeira que eu fiz aqui com o gato tinha um negócio, eu tinha outro, e a gente trocou, a gente era pareio nessa disputa. Você tem a Disney de um lado e do outro lado o James Gunn. Você entende? Tipo, a Disney é uma empresa imensa tal, e o James Gunn é um cara, né? Tipo, por mais que seja super talentoso, famoso, não sei o quê, não, a Disney é muito maior que ele. E aí, toda vez que o James Gunn não quiser fazer esta
troca voluntária, a Disney pode contratar outro diretor. E o James Gunn, caso nenhuma dessas trocas por salário seja interessante para ele, ele vai ter que aprender a se alimentar de luz, cara, fazer fotossíntese, porque se ele não trabalhar em lugar nenhum, ele não vai ter como se alimentar. E não me parece nem um pouco voluntário que você tenha que fazer um negócio, senão você vai morrer de fome. Não é voluntário isso, não tem nada de voluntário. Então o capitalismo não pode ser simplificado a trocas voluntárias, porque primeiro, há e houve escravidão em larga escala. Segundo, as trocas nem sempre são voluntárias, ainda mais pensando que o capitalismo tende ao monopólio, como a gente sabe, e até você que é ANCAP deve saber disso, né, que ele tende ao monopólio, acho que você inclusive é contra isso, mas enfim. Se o capitalismo tende ao monopólio, em algum momento todas as empresas capitalistas serão uma só, e se eu não aceitar trabalhar para ela, eu tô bem no grupo. Mas vamos aqui para uma definição de voluntário, tá? Que não é forçado, que só depende de vontade, espontâneo, que se pode optar por fazer ou não. Logo, se você não trabalha, você morre de fome, isso não é espontâneo, voluntário ou algo que você pode deixar de fazer. Você precisa trabalhar dentro desse sistema. Então, por favor, não é troca voluntária. Mas outra coisa que é ignorada nessa definição linda que eles fazem é a propriedade privada dos meios de produção. Tipo, a coisa que define o capitalismo, que é propriedade privada, eles ignoram. E é muito louco que uma das coisas que vocês mais falam é sobre propriedade. Inclusive alguns dizendo que nós temos propriedade sobre o nosso corpo. O que eu nem vou entrar na loucura de que é achar que nosso corpo é uma propriedade que a gente tem, sabe? Mas vamos falar de propriedade privada que é melhor. Sem a propriedade privada dos meios de produção, simplesmente o capitalismo não existe. Eu, como anarquista, eu sonho com um dia em que não haverá propriedade privada dos meios de produção. Na verdade, como eu gosto muito de Proudhon, eu acho que a partir do momento que não houver mais propriedade é que vai ser bom. Mas vamos ficar só. Quando não houver mais propriedade privada dos meios de produção, não haverá mais capitalismo. É simples assim. Então, propriedade privada do meio de produção define o que é capitalismo. E aí eu acho que eles fazem uma confusão muito grande entre dois termos, tá? Que é posse e propriedade. Então, de novo, eu vou buscar a definição, primeiro de posse e depois de propriedade. Posse é o poder de dispor fisicamente da coisa, com ânimo de considerá-la sua e defendê-la contra a intervenção de alguém. Propriedade. Propriedade é o direito subjetivo que permite a uma pessoa a posse de uma coisa, em todas as suas relações como indivíduo. É também o direito ou faculdade de usar e dispor da coisa, além do direito de reavê-la de quem injustamente possua ou detenha, e somente pode ser aplicada a algo escasso. Resumindo, posse é algo que você pode garantir por você mesmo, que o próprio fato de você usar lhe garante o direito de usá-lo. Isso parece um pouco maluco, mas vou fazer um exemplo aqui que normalmente eu não vejo as pessoas usarem e tal. Bom, seu celular, provavelmente por onde você está vendo essa porra aqui, alguma vez algum policial já te parou e pediu o documento do seu celular? Porque para determinar se o celular é seu ou não, o policial ele pode pedir para abrir as fotos e vai ver que tem fotos suas, vai ver que o Facebook está logado no seu perfil, etc, etc. Então, o próprio uso que você faz do celular meio que também garante que você é o dono dele. Já, por exemplo, uma moto ou um carro, às vezes você é parado pela polícia e a polícia pede o documento disso. Porque o simples fato de você estar usando aquilo não quer dizer que aquela propriedade é sua, precisa de um documento para aprová-lo. Esse documento é fornecido pelo Estado e pelo Pororó. Mas vou dar outros exemplos, tá? Eu moro numa casa. Nunca a polícia bateu aqui na porta, assim, cadê a escritura da casa? Casa de vocês mesmos, tal, não sei o quê, porque o próprio uso que eu faço da casa garante que eu sou o dono da casa, né? E o fato de mais ninguém reivindicá-la também, obviamente. Mas se alguém reivindicar a casa, né, e não existisse estado, por exemplo, alguém reivindicasse minha casa, eu poderia, por ser um ambiente pequeno e tal, garantir a posse dela através de arma, sei lá, alguma coisa, enfim. No caso de uma fábrica, a posse da fábrica não é do dono dela, veja você. Você pega uma fábrica de celulares, o dono não está lá usufruindo da fábrica. Quem está usufruindo, isso quer dizer, está ocupando a fábrica, trabalhando nela, utilizando os ambientes dela, são os funcionários. Os funcionários, então, a gente pode dizer que eles detêm a posse da fábrica? Pode até dizer, porque eles fazem usufruto dela, tal, mas isso aqui é uma extrapolação minha. Mas quem que garante, então, que, sendo os funcionários aqueles que usufruem daquele ambiente, que eles não tomam posse da fábrica? O Estado, que forneceu o documento que prova que aquela pessoa, que um cara X é dono da fábrica. 2, tem como garantir, através do uso da violência, a propriedade para aquele cara. Então, caso
os funcionários dessa fábrica de celular que eu estou falando, assim, não, agora a fábrica é nossa, tal, o dono da fábrica vai com o documento até a delegacia e fala assim, olha, A fábrica era minha, os caras tomaram. os policiais vão até lá, podem negociar com os trabalhadores, caso os trabalhadores se recusem, eles têm o direito de tirar os caras de lá à força. Então o Estado tem esse direito. Então essa é a principal diferença entre posse e propriedade. E a propriedade, ela tem que ser sempre descritiva. Isso é, tipo, tem que ter um documento, alguém tem que mostrar que é sua. Enquanto a posse nem sempre. Foi isso que eu quis dizer com o exemplo do celular e do carro e da moto e tal, lá atrás. Mas daí você, ANCAP, espertão, bonitão, lindão, pode falar o seguinte. No ancapismo, a gente pode ter o exército particular, que a gente pode contratar, e também a gente pode ter um tribunal privado, que a gente pode contratar para esse tipo de coisa. E além disso, haverão contratos e regras das pessoas que pedirão que isso vai acontecer. Perceba o que você acabou de falar. Você acabou de falar de um exército que deterá a prerrogativa da violência, que será financiado por aqueles que podem pagar por isso. Falou sobre um arcabouço de regras e instituições que garantam a posse dos mais ricos sobre propriedades imensas e um conjunto de regras e contratos que será protegido tanto por esse exército particular, que pode ser contratado, quanto por esses tribunais privados que também serão contratados. Reflita um segundo sobre o que você está falando, porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho. Você não percebe que você acabou de descrever o que é um Estado? Tem um arcabouço jurídico que garante a propriedade do meio de produção para a burguesia, no caso do nosso Estado, que é um Estado burguês. Tem também um exército, que pode ser a polícia, que detém a prerrogativa da violência para garantir essas leis, e ambos são financiados pelas pessoas mais ricas que têm condição de pagar por isso. É exatamente o que vocês descrevem. O que vocês não compreendem, isso eu acho muito louco, é que numa sociedade em que não haja igualdade entre as pessoas, o Estado nascerá. Ou ele permanecerá existindo, ou ele nascerá. A gente olha ao longo da história, todas as sociedades que não desenvolveram uma coisa como o Estado é porque eram sociedades igualitárias, sociedades em que não existiam várias classes sociais. Todas as sociedades que desenvolveram classes sociais desenvolveram o Estado, porque o Estado é um instrumento da classe dominante para dominar a outra classe. E aí pode não ser esse modelo de Estado exato que a gente tem hoje, o Estado burguês, porque ele foi criado pela classe dominante burguesia, mas haverá algo muito parecido, que é justamente o que vocês descrevem. Isso sem falar, né, de novo, de que vocês ignoram que o capitalismo é um modo de produção. Então, o capitalismo não são apenas ou tão somente trocas voluntárias. O capitalismo também não é apenas e tão somente deter os meios de produção. O capitalismo é um modo de produção. Veja, eu falei só de 2 argumentos, mas eu tenho certeza que eles têm muito mais. Vocês não conseguem superar essas 2, porque vocês vão continuar na besteira desses argumentos circulares e tal, e não vão para lugar nenhum. Então, esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenham curtido, espero que tenham conseguido compreender. E caso você de fato tenha sinceramente uma dúvida sobre isso, por favor, faça aí os seus comentários e tal. Eu vou tentar responder. E caso, de novo, cara, você seja ANCAP, só vai embora. E quem se importa? Abraço.